massacre, né, o extermínio da juventude negra nas periferias. Agora, o que de principal pode ser dito a respeito da questão agrária, né? Eu vou destacar 3 momentos fundamentais que revelam essa estrutura fundiária absolutamente desigual, que se privilegia o grande latifúndio e os interesses econômicos capitalistas. Ou seja, quem são os beneficiários ou quem foram os beneficiários, os grandes beneficiários? Sempre, na nossa história, os ruralistas, os grandes fazendeiros, as grandes empresas. Nunca o trabalhador, o camponês, o indígena, o quilombola ou o agricultor familiar. Dentro desses 3 momentos, que foram muito importantes para a gente compreender essa história da questão agrária no Brasil, primeiro, a política de Sesmarias. Então, desde o século XVI, né, quando Portugal, quando os colonizadores reivindica essas terras aqui no Brasil como sendo da coroa, para manutenção e controle, eles vão conceder extensas porções de terras a um único donatário, né? Então, a Sesmarias, num primeiro momento, atuou como que a formação como base do grande latifúndio. Em geral, esse donatário já era uma pessoa de posse, né? O segundo momento foi a Lei de Terras de 1850, que estabelecia a posse por meio de um contrato de compra e venda, elevando os preços de aquisição. E aqui é muito interessante o debate, porque tem um outro grande sociólogo, que é o José de Souza Martins, um dos grandes pesquisadores e estudiosos também sobre a questão agrária brasileira. Ele vai afirmar, né, que a Lei de Terras de 1850 correspondia a um momento de transição do regime escravocrata para o trabalho livre, né? Lembrando que a gente teve nesse período, né, por exemplo, a Lei Eusébio de Queiroz, já com a proibição do tráfico, né, em 1850, depois a própria Lei do Ventre Livre, né, em 1871, e de acordo com José de Souza Martins, foi uma grande sacada, né, naquela época, de transferir a renda capitalizada na pessoa do escravo para a renda territorial, ou seja, elevou-se o preço das terras nesse período, né? Então, logo com essa lei já se expulsava, né, qualquer acesso por parte das classes populares, os camponeses, né, enfim, quem tinha acesso à terra era só pessoas de grande poder aquisitivo, né? E claro, os grandes senhores de terra. E nós tivemos um terceiro momento, o Estatuto da Terra, em 1964. Esse Estatuto da Terra, já no contexto da ditadura empresarial militar no Brasil, ratificando a política agrária em prol dos interesses patronais. E o mais dramático no Estatuto da Terra de 1964 é que tratou-se a terra como uma questão militar, né? Então, nesse período, houve uma violência contra os povos e comunidades tradicionais, e bem como também a contenção das revoltas e contestações camponesas. Então, nesse período do Estatuto da Terra, houve assim, um aumento muito grande dos conflitos, do extermínio de povos e comunidades tradicionais e ratificando os interesses patronais, né? Então se expandiu muito a questão do latifúndio, né? Do agronegócio, da mineração e tudo isso. E também foi um período muito dramático na nossa história, porque nós tivemos a tortura, o exílio e também a ocultação, né, de muitas mortes, que se arrastam até hoje na Comissão Nacional da Verdade, né? Então, portanto, assim, do que se extrai da nossa questão agrária? Além de uma estrutura desigual, que empurra as fronteiras agrícolas e gera um risco à biodiversidade em geral, né, a nossa fauna e a nossa flora, com severos danos também socioambientais, porque você tem ali, né, os povos e as comunidades tradicionais, você coloca em risco também os grandes biomas, né? No caso da Amazônia, do Cerrado, do Pantanal. Acredito eu que esteja disponibilizado no YouTube, mas sugiro um documentário muito bom, assim, muito potente, né, sobre essa questão, que se chama Sertão Velho Cerrado, né, que mostra a importância desse bioma na manutenção hídrica, né, de todo o território brasileiro. E como que esse bioma, que é tão fundamental, né,
ele vem sendo castigado e justamente tendo, né, toda a sua biodiversidade perdida em função do avanço do agronegócio e também da mineração, do desmatamento e tudo isso. Tem um estudo muito importante também do Núcleo de Estudos, Pesquisas e Projetos de Reforma Agrária, que é do NERA, que é vinculado à Unesp, que é a Universidade Estadual Paulista. Eles trazem um mapa bem interessante acerca da estrutura agrária, né, com base no índice de Gini. O índice de Gini ele vai de 0 a 1, sendo que 0 é a igualdade plena e 1 é a desigualdade máxima, né? E é muito interessante ver esse mapa, porque é raríssimo você encontrar, né, na nossa realidade, assim, um índice menor do que 0,6. Ou seja, a gente está falando de uma estrutura agrária e fundiária extremamente desigual no Brasil. Esses dados do NERA, né, que a gente fala ligado à Unesp, ele está disponível também na internet, junto com esse documentário também que eu sugiro, que foi bem impactante realmente para mim, que dá um panorama muito interessante acerca